Olá, alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo tranquilo, tudo em paz? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam muito bem mesmo. Eu sou o professor Denilson, professor da disciplina de Filosofia e Sociologia, e sejam todos bem-vindos, meus queridos alunos, alunos às quais eu tenho muita estima. E nesse primeiro momento da nossa aula, vou dirigir a vocês algumas palavras de motivação, algumas palavras de incentivo aos estudos, tá bom? Então, eu espero que de fato você esteja bem, esteja animado, entusiasmado e você sabe, né, que nós estamos aí prestes a sair de recesso, né? Todo mundo merece um pouco de descanso, um pouco de parada, né, dos estudos, das atividades escolares para descansar um pouco, descansar a mente e voltar do recesso com todo empenho, com toda motivação, com a vontade de crescer, desenvolver e aprender cada vez mais. Então, nesse primeiro momento, eu vou dirigir umas palavras para vocês de incentivo. Eu separei alguns tópicos, algumas frases importantes para a gente pensar e refletir, que servem de motivação, de coragem, de entusiasmo para nós continuarmos a nossa vida escolar. Você sabe que a vida escolar às vezes exige muito da gente, né? Tanto dos professores quanto dos alunos, tá, alunos? E eu sei que de fato às vezes tem alguns momentos difíceis, mas a gente é capaz, nós somos dotados de capacidade e com a graça de Deus a gente vai superar todas as dificuldades e assim fazer bem os nossos trabalhos, estudar, adquirir o conhecimento, que é uma das coisas mais importantes nesse mundo, né? Adquirir o conhecimento, porque o conhecimento transforma a nossa vida. E olha só o primeiro tópico que eu separei para você, uma frase, né? Um pensador. É tempo de ter esperança e acreditar que dias melhores chegarão. Então tá aí. Vamos cultivar sempre a esperança. A esperança é uma virtude, né? Uma virtude sobretudo cristã. E a gente precisa de fato acreditar, ter esperança de que dias melhores virão, né? Nós somos pessoas que temos uma crença, que temos uma religião, e a gente precisa acreditar cada vez mais, acreditar que amanhã será melhor que hoje, que a gente pode fazer a diferença sempre com essa esperança de nunca se desanimar, apesar das dificuldades, mas a gente acreditar e confiar que o outro dia será melhor que hoje, né? Que amanhã será melhor que hoje. Então, tá aí a primeira palavra para você de incentivo: esperar, ter esperança, acreditar. Acreditar no seu potencial, acreditar na sua capacidade, acreditar em você mesmo. Você é uma pessoa dotada de capacidade, não é verdade? Sim, você sim, porque você é, antes de tudo, filho de Deus, né? Você não é criatura só de Deus, você é filho de Deus, é todo poderoso. Deus é nosso Criador e também nós somos parte de Deus, portanto, a gente precisa, de fato, cultivar sempre a esperança na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. Outro tópico que eu separei para vocês. Eu estava procurando fora de mim por força e confiança, mas elas vêm de dentro. A força, a esperança, a confiança vem de dentro, de dentro e estão lá o tempo todo. Então veja só, às vezes a gente fica procurando as coisas no exterior, né? No externo, mas na verdade está no nosso ser, no nosso coração. A força, essa força que te proporciona, essa força que te faz agir. Portanto, creia, acredite em você, tenha confiança em você. A força, a esperança, a virtude, a coragem, o vigor está dentro de você. Por isso que a gente, na filosofia, na verdade, sempre está pensando, refletindo também a capacidade que nós temos e descobrir e entender que tudo que a gente precisa às vezes já está conosco, só falta a gente descobrir essa capacidade, o talento que está
escondido em nós, não é verdade? Vamos lá, continuando. Outro tópico que eu separei para vocês. Não perturbe o seu coração durante as incertezas da pandemia. Entregue diante de Deus todos os seus medos e descanse, pois Ele tudo pode. Então aí, mais um tópico importante de nós entregar na mão de Deus todas as nossas incertezas, nossas preocupações, nossos medos, porque Deus pode, Deus é mais, né? Deus é todo poderoso. Ele está sempre conosco. Por que eu digo isso? Porque Deus prometeu, né? Estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Você acredita nisso? Eu acredito muito nisso. Então é isso que faz a gente cada dia trabalhar, estudar, fazer as nossas tarefas, tá? Porque você precisa se entregar. Nós precisamos se entregar a Deus, confiante, se entregar na esperança. Aquilo que a gente precisa resolver, o que está nas nossas condições, nas nossas possibilidades, a gente resolve. A gente tem força, a gente tem vigor, a gente corre atrás e resolve. Aquilo que a gente não consegue, que é impossível, a gente entrega nas mãos de Deus e Deus vai fazer a sua parte. Então, acredite nessa força, nessa ajuda divina que, graças a Deus, nós temos. Qualquer uma hora a mais de estudo faz diferença. Então tá aí uma frase para você continuar focado nos estudos. Qualquer uma hora a mais de estudo faz a diferença. Então tá aí, alunos. Eu sempre digo para vocês, né? Sempre digo para vocês e vou dizer. Sempre, tá? Você pode se arrepender de qualquer coisa nessa vida, menos de ter estudado, menos de ter se dedicado mais uma hora, mais meia hora, mais um tempinho nos estudos. Porque, acredite, é isso que vai fazer a diferença na sua vida, é isso que vai fazer você crescer e se desenvolver. Portanto, foco nos estudos, não desanime, não esmoreça, tá? Eu sempre digo, eu entendo, reconheço que tem alguns momentos que são difíceis mesmo, mas você é capaz de fazer aquela atividade, é capaz de tirar um momento para ler o conteúdo, para analisar, para fazer reflexão, você é capaz de tirar um tempo para deixar os aparelhos, né, o celular, o computador, o bate-papo nos aplicativos de conversa, que é bom, né? Que é bom. A gente não vai dizer que a gente não gosta, que não é bom, e é bom a gente interagir, porque o ser humano é um ser social. Porém, a gente precisa saber utilizar com sabedoria, né? Tudo no seu momento. Coragem para você fazer a diferença nos estudos. Faça sua tarefa, faça os seus trabalhos, faça suas atividades, dedique mais um tempo a mais nos seus estudos, porque vai fazer a diferença na sua vida, vai fazer a diferença no Enem, vai fazer a diferença nos seus estudos que virão, nas provas, nas redações, no desenvolver mesmo das suas atividades escolares, entendeu? Então, aluno, meu querido, minha querida, então, foco nesse detalhe, tá? Porque às vezes são os detalhes que fazem a diferença na nossa vida. Então, se você se dedica um tempo, uma hora a mais, meia hora a mais nos seus estudos, lembre que você não está perdendo nada, pelo contrário, você está ganhando e muito, é isso que vai fazer a diferença na sua vida, ok? Vamos lá, continuar. É o estudo que abre portas e por isso devemos nos dedicar a ele. Então tá aí mais uma frase que impulsiona, que motiva, né? O estudo abre porta, né, de oportunidades e faz a gente crescer, se desenvolver enquanto pessoa, enquanto ser humano, ok? Muito bem. O sucesso não acontece por acaso. É trabalho duro, perseverança, aprendizado, estudo, sacrifício e, acima de tudo, amor pelo que você está fazendo ou pretendendo a fazer. Então tá aí
aprendendo a fazer. Então tá aí uma frase, né? Uma frase do nosso rei Pelé. Então veja aí o quanto isso é bonito, é motivador. Imagina a figura do Pelé, rei do futebol, né? Imagina quanto tempo ele teve que se dedicar nos treinos. Tenho certeza que em algum momento da vida dele ele pensou em desistir, pensou em parar. Em algum momento da vida dele ele teve preguiça, não é verdade? Ele teve preguiça de treinar, de fazer aquilo que é necessário, mas ele foi, mesmo com preguiça, mesmo com falta de motivação, mas ele perseverou, tá? Ele fez o sacrifício, né? Você sabe muito bem, as conquistas na nossa vida não vêm às vezes de forma muito fácil, né? A gente precisa fazer sacrifício. A gente precisa fazer sacrifício, às vezes um sacrifício grande, ser determinado, ser perseverante, porque vamos combinar uma coisa, né? A gente somos conscientes da vida, da realidade. As coisas de fato não são fáceis de a gente conquistar. Precisa de fato empenho, dedicação, motivação, esperança, fé e muito amor pelo que a gente está fazendo e aprendendo a fazer. Então tá aí mais uma motivação para você, né, meu querido? Vamos lá continuar. Acredite em você, invista em você, lute por você. E você vai chegar onde sempre sonhou e talvez até onde nunca sonhou em chegar. Muito boa, né? Muito boa. Então, estude por você, invista por você, tá? Porque se você alcançar, você acreditar, você vai conseguir. E tenha certeza, as pessoas que estão do seu lado, fazem parte da sua vida também, vão crescer com você e vão, sobretudo, se sentir muito feliz com o seu crescimento, com a sua realização. Então, luta, investimento, tá? E assim você vai conseguir realizar os seus sonhos. Acredite na força dos seus sonhos. Deus é justo e não colocaria em seu coração um desejo impossível de ser realizado. Então, se Deus colocou no seu coração, na sua mente, um desejo, um sonho, então ele é possível sim de ser realizado, porque Deus é justo, ele realiza os seus planos. Ok, alunos? Vamos lá. Então, tá aí uma motivação boa para você continuar nos estudos, focado nos estudos, e sempre pensar que estudar faz a diferença, que você precisa estudar, você precisa se qualificar, você precisa adquirir o conhecimento. E você sabe muito bem que a gente vai de recesso, né? Tem um momento de recesso, uma pequenas férias, né? Uns dias aí de descanso. Aproveita para descansar, aproveita para curtir um pouco com a família, se cuidem também, que Deus abençoe você e sua família, né? E bom recesso para todos, né? Um bom recesso para vocês. Aqui fica o meu abraço para vocês e que você não desanime e continue firme no propósito, no sonho da sua vida, ok? Então, vamos continuar com a nossa aula. Esse aí foi só o primeiro momento e vamos continuar com a nossa aula de hoje. Ok, alunos? Vamos lá. Assunto lógica transcendental, página 12 a 14. Alunos, acompanhem esse conteúdo com atenção. Na Idade Média, a lógica foi considerada a ciência de todas as ciências, tornando-se objeto de estudo de inúmeros filósofos que se interessavam pelas relações entre a realidade e a palavra. Então tá aí, alunos, um dado importante, né? Algo que a gente já sabe, mas vale a pena enfatizar. De fato, quem criou essa ciência, essa lógica, desde o mundo antigo, né? Antiguidade,
foi Aristóteles que realmente foi o primeiro a sistematizar o conhecimento de forma lógica, de forma racional, até mesmo de forma científica, né? Para que o conhecimento tivesse uma organização, uma sistematização, e isso, de certa forma, é presente até hoje, né? No estudo da lógica, da organização, do raciocínio, da argumentação e tudo mais. Isso foi muito forte também, como diz o texto, na Idade Média, e foi assunto de reflexão, de estudo de muitos pensadores e filósofos. A matematização do conjunto foi outra tendência marcante no pensamento moderno, que se refletiu no campo da lógica. Então, como a gente bem sabe, né, cada assunto filosófico a gente estuda desde o pensamento antigo. O mesmo assunto ele vai sendo refletido e estudado durante o pensamento medieval, moderno e contemporâneo. Então, na lógica também, a lógica também segue essa reflexão, tá? E dependendo do contexto, dependendo do tempo, o estudo, no caso aqui a lógica, vai ganhando outra percepção, vai ganhando outros pensadores, outras investigações, e assim a gente vai ampliando o estudo em relação ao assunto, no caso aqui a lógica. Então, vejam bem aí, a matematização do conhecimento foi outra tendência marcante no pensamento moderno, que se refletiu no campo da lógica. Então, o pensamento moderno é caracterizado realmente pela uma crença muito forte no conhecimento, né? De forma que em muitos momentos só era considerado, só tinha valor aquilo que era considerado científico, racional, verdadeiro, comprovado, aquilo que não tinha essa concepção de ciência, de ser científico de fato, não teria muito valor. Então é nesse sentido que a gente vai entender a questão também da lógica. E a lógica, de fato, ela ajuda muito, muito mesmo a gente organizar o nosso raciocínio, o nosso pensamento, de forma que tenha sentido, né? De forma que tenha veracidade e assim por diante. No século XVII, por exemplo, o filósofo Leibniz, vamos ficar só com Leibniz, propôs uma álgebra do pensamento, com símbolos para substituir as palavras que designavam sujeitos, predicados e diferentes tipos de relação entre eles. Então tá aí a palavra sendo substituída pelos símbolos, né? Aquilo que a gente já viu na aula passada, né? Lembra lá do exemplo que diz que todo homem, não lembro agora todo homem é mortal, lembrei, todo homem é mortal, Sócrates é homem, portanto, Sócrates é mortal. Então, tá aí um exemplo que vocês viram lá na aula anterior, que a gente colocou primeiro por extenso, né? Escreveu, depois a gente substituiu por símbolos, tá? Todo homem é mortal, Sócrates é homem, portanto, Sócrates é mortal. Esse enunciado, essa oração, ela é e pode ser substituída por símbolos. E quem propôs isso foi o Leibniz, tá bom? Algo que a gente vai ver mais à frente. No mesmo período, o filósofo inglês Thomas Hobbes afirmou que os raciocínios eram cálculos de ideias, os quais deviam imitar a precisão e a universalidade da geometria. Porém, no século XVIII, o filósofo Immanuel Kant conseguiu um caminho distinto em seus estudos de lógica. Então, a gente vai refletir também
sobre o pensamento kantiano, né? Eu já falei para você em outros momentos, Kant ele criou um sistema filosófico e ele falou praticamente de tudo. E lógica também, ele falou um pouco sobre lógica. Kant diferenciava a razão teórica responsável pelo conhecimento e razão prática responsável pela moralidade. Também dividia os objetos de conhecimento em nômeno e o fenômeno, algo que também a gente já viu e aqui a gente também vai conhecer melhor. Fenômeno, as coisas organizadas pelas estruturas da razão, a sensibilidade e o entendimento intelectual. Então, por exemplo, o que é o fenômeno? É algo que aparece, tá? Que é visível e que o ser humano pode compreender do ponto de vista racional e sensível, tá? Do ponto de vista intelectual também. Então, é um fenômeno, aquilo que aparece. Um exemplo é o vírus, né? O vírus podemos entender na visão kantiana como um fenômeno, aquilo que apareceu e que foi estudado, compreendido, investigado, e o homem agora entende muito bem o que o que gerou e tudo mais. Toda a realidade em relação a esse fenômeno, o cientista, o homem pode compreender, já compreendeu e vai compreender mais ainda. Através do quê? Do intelecto, do raciocínio, da razão e também da sensibilidade. E o nômeno, professor, o que é o nômeno? As coisas em si, fora dessa organização mental e inacessíveis à consciência. Então, o que Aristóteles, estou sempre com os clássicos na cabeça. O que Kant vai dizer sobre isso? Kant vai dizer simplesmente que o nômeno ele é inacessível, a gente não pode conhecer, a gente não pode, o fenômeno a gente pode manipular, conhecer de várias formas, né? O nômeno é inacessível, o ser humano não é capaz de entender, de compreender. Um exemplo que ele dá também, em outros momentos para nós entendermos melhor, ele cita o exemplo de que Deus, o ser humano não consegue compreender Deus na sua totalidade, não consegue compreender Deus na sua essência, certo? De forma que a capacidade humana é muito pequena para isso. Então, o nômeno entenda assim, inacessível, não podemos conhecer, tá? Talvez a gente conheça somente uma parte mais pequena. Ok, alunos? Vamos continuar. Com base nessas distinções, o filósofo empreendeu uma investigação transcendental. Em outras palavras, ele investigou, grifei, pode destacar, tá, aluno, se você está com seu material. O que é transcendental? Investigação transcendental. Em que consiste? Ele investigou, então é uma investigação, né? Investigou os modos humanos de conhecer as estruturas cognitivas universais anteriores à experiência, as quais denominou formas puras ou a priori. Segundo Kant, as formas puras da sensibilidade eram o espaço e o tempo, e as formas puras do entendimento, tá? O intelecto. Formam 12 categorias divididas em 4 grupos. Vamos ver bem isso daí. Kant denominou sujeito transcendental a estrutura universal, capacidade humana de conhecer, constituída pelas formas puras da sensibilidade e do entendimento, e seriam puros a priori, quando se referissem às estruturas cognitivas humanas. Portanto, esse filósofo descreveu os seguintes tipos de intuições e conceitos. Tá aí algumas. Intuição empírica, conhecimento sensível de objetos empíricos por meio de sensações organizadas pelas formas puras da sensibilidade. Então, intuição empírica, né? É o conhecimento que se dá através da experiência, por isso que é empírico, né? É empírico. Isso é o conhecimento que se dá através da sensibilidade. Intuição pura, conhecimento das próprias formas puras da sensibilidade.
tá? Conceito empírico. Conhecimento intelectual de objetos empíricos organizado racionalmente pelas categorias do entendimento. Conceito puro. Conhecimento das próprias categorias do entendimento. Então tá aí, alunos, uma aula, né, bastante boa para a gente compreender mais um detalhe, vamos pensar assim, dentro da lógica. A lógica é, de fato, uma ciência que tem muita coisa para se compreender e para estudar, mas aqui a gente viu a lógica mais do ponto de vista de Kant, né, sobretudo na visão kantiana. Tá aí, responda aí as atividades, né, da página 14, uma pequena atividade, e em seguida vocês vão responder as atividades que eu irei enviar para vocês em PDF, tá? Foca aí nos estudos, determinação, coragem, ousadia, fé, esperança, porque o seu estudo vai fazer uma grande diferença para você no seu futuro, tá? Tchau, gente, até a próxima, fique com Deus, grande abraço do professor Denilson.